Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos abordar mais um assunto importantíssimo do pós-Segunda Guerra. Um dos assuntos que vai ocorrer também dentro da Guerra Fria, que é o momento em que o mundo vai viver a divisão ideológica em dois blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União Soviética. Dentro desse período que vai do pós-guerra até 1991, nós vamos ter vários episódios importantes, como a independência da Índia, o apartheid na África do Sul, que é o que nós vamos tratar nesse vídeo, a guerra do Vietnã, a independência dos países africanos, a divisão das Coreias, a divisão da Alemanha, e uma série de outros assuntos. Nesse vídeo nós vamos tratar do apartheid na África do Sul. E como objetivos para essa aula nós temos identificar a localização geográfica, identificarmos quando e como se deu o início do processo de colonização da região pelos holandeses, quando e como se deu a implantação do regime de segregação racial, o apartheid, na África do Sul, quando e como surgiu o Partido Nacionalista, o que aconteceu com as grandes lideranças dos movimentos de resistência ao apartheid na África do Sul, Mandela e Bantu Steve, o que foi o massacre de Sharpeville e como se deu o fim do apartheid e a eleição de Mandela em 1994. A localização geográfica. A região mais meridional da África pertenceu à Grã-Bretanha até 1961. E foi nesse ano que a África do Sul conseguiu a sua independência. Como se deu o processo de colonização da África do Sul? A sua colonização teve início lá atrás, em 1652, quando representantes da Companhia Holandesa das Índias Orientais fundaram a cidade do Cabo e deram início assim a um processo de colonização, de ocupação de todo o seu entorno. Características dos primeiros colonizadores: eles eram europeus calvinistas, alemães, franceses, escoceses, que se instalaram na região por volta do século XVIII, após o final da guerra entre a Grã-Bretanha e a Holanda, que terminou com a vitória dos britânicos. Assim, desde o século XIX, a África do Sul foi dominada por representantes de uma minoria branca de origem europeia, cerca de 19% da população total, que no século seguinte irão dar início a um processo de independência política do país. O surgimento do Partido Nacionalista. Antes da independência, essa minoria branca que nós tratávamos no slide anterior, havia imposto à população negra, a maioria da população da África do Sul, um regime de segregação racial, conhecido como apartheid. Nesse regime, os negros foram forçados a viver de forma separada da minoria branca. Além disso, a população negra não terá os mesmos direitos políticos e econômicos que a mínima população branca da África do Sul. Esse regime foi oficializado em 1948 com a chegada ao poder do Partido Nacionalista. Bem, o Partido Nacionalista chega ao poder em 1948 na África do Sul, levando assim ao poder os africânderes, que eram os descendentes dos boeres, seus primeiros colonizadores, holandeses que chegaram na região e formaram essa etnia. O partido do Malan, que se tornou o primeiro-ministro, logo lançou uma novidade para regular as relações sociais entre os brancos governantes e os negros governados. E assim se inicia a política de segregação racial, o apartheid. Mas a partir da década de 1980, esse grupo começa a perder poder e apoio da ala mais conservadora, que viria a formar um outro partido, o Partido Conservador, dando início assim, ao fim do regime do apartheid, ainda que de forma gradual. Ou seja, o Partido Nacionalista, que é o partido que implementa o apartheid, ele tem um racha dentro da sua composição e os defensores do apartheid saem dele e fundam o Partido Conservador. E os que ficaram no Partido Nacionalista começam a articular o fim do regime de segregação racial, o apartheid, na África do Sul. O que foi o apartheid? O apartheid foi um conjunto de leis que segregavam os negros dos brancos, proibindo, por exemplo, que se relacionassem em casamentos mistos, que compartilhassem áreas habitacionais, espaços públicos, como meios de transporte, competições esportivas, escolas, cinemas, lojas, entre outros.
Caso essas leis fossem descumpridas pela maioria negra, eles sofriam certas penalidades, que iam de multas, chicotadas, trabalho forçado e até a prisão. A luta contra o apartheid. A luta contra o apartheid vai desencadear inúmeras revoltas, por parte de grupos negros e também vai provocar a indignação da opinião pública internacional. Líderes negros como Nelson Mandela e Steve Biko foram punidos severamente por seu ativismo político contra o apartheid. Mandela, inclusive, ficou por 27 anos na prisão. Steve Biko teve um fim mais trágico, foi preso, torturado e assassinado pela polícia em 1977. Após esses episódios, vão surgir mais de 600 organizações negras, que vão formar a Frente Democrática Unida e vai continuar lutando pelo fim do apartheid. Como se não bastasse todo esse preconceito e essa discriminação, nós vamos ainda ter o massacre de Sharpeville em 1962. Em 1950, o Congresso Nacional Africano vai liderar as primeiras mobilizações contra as leis de segregação racial impostas à população negra na África do Sul. Mas em 1962, após um protesto de negros, 69 pessoas foram mortas pela polícia e 180 ficaram feridas. Esse episódio é um episódio que ficou conhecido como Massacre de Sharpeville. Finalmente, na década de 90, nós vamos ter o fim do apartheid, cedendo a pressões antirracistas nacionais e internacionais, a bloqueios internacionais, feitos pela comunidade estrangeira, a África do Sul. Toda essa pressão interna e externa vai pressionar o governo sul-africano a revogar de vez o regime de segregação racial apartheid. E assim, para coroar com chave de ouro, em maio de 1994, após a realização de eleições multiétnicas, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, colocando um ponto final no domínio político dos brancos na África do Sul. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a ampliarem a percepção que vocês tinham sobre o assunto, que ele ajude também vocês na resolução das questões das atividades. Um abraço a todos e até a próxima aula.